E aí, galera, tudo bem? Conforme combinado, então hoje a gente está aqui para falar sobre a competência 3 do Enem, a competência, basicamente competência de argumentação, que nós vamos analisar a partir da apostila do Enem, a apostila do participante 2025, cujo link está colocado abaixo da descrição desse vídeo aqui. Então eu sugiro, vou mostrar as imagens aqui, mas se tu quiser acompanhar mais criteriosamente, depois ler, estudar, pesquisar, ver como é que isso acontece na tua redação, baixa a apostila lá, que é gratuita, um grande trabalho do INEP, uma grande compreensão daquilo que um órgão público deve fazer, sobretudo para esse grupo fragilizado, que são os estudantes de escolas públicas brasileiras. Na competência 3, então, eu vou começar a analisar a apostila a partir dos seus conceitos teóricos, a base teórica que ela vai me dar, mas naturalmente, redação é muito mais prática do que teoria. Depois dos conceitos teóricos, a gente vai direto aplicá-los numa redação modelo sugerida pelo próprio INEP. Então, o que é a competência 3? Capacidade de, página 29. Bloqueei aqui o meu vídeo um pouquinho, vai na página 29 e lê o conceito. Capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa é aquela argumentação ou aquela competência que a maioria das pessoas não consegue gabaritar. Principal responsável pelo baixíssimo, quase com tendência a zero, número de redações 1000 no Enem. Aí, a definição dessa competência é a forma como você, em seu texto, seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista. Então, essa é a competência que mostra como é que tu sustentou o ponto de vista que tu escolheu. Mais abaixo, eles vão te dar critérios. Esses critérios eles são muito, muito importantes para tu entender o que é argumentação. Primeiro é seleção de argumentos. Tipo, tá, mas há argumentos melhores do que os outros ou não? Claro. Ah, mas isso é subjetivo. É, correção de redação é subjetiva. E o fato, eu vou dizer isso várias vezes nesse vídeo, tá? Redação é matéria, entendeu? O fato de tu saber quais são os argumentos melhores do que os outros é tarefa do teu professor. Isso o teu professor tem que dizer. Não é tão difícil chegar nesse ponto. A relação de sentido entre as partes, sobretudo entre os desenvolvimentos. A gente vai falar muito sobre os desenvolvimentos hoje. Progressão adequada ao desenvolvimento do tema. Esses desenvolvimentos eles têm que ir acrescentando conteúdo e esse conteúdo tem que estar relacionado. Esse é o jogo. Eu não vou repetir, eu vou acrescentar, mas eu não posso me perder. Desenvolvimento dos argumentos, com a explicação da relevância das ideias apresentadas. Isso é muito importante. Voltamos lá para o início, tá? Quando eu uso o argumento, que nem no vídeo do repertório que talvez tenha visto, eu preciso entender que esse argumento, a redação vai dizer isso daqui a pouco, eu vou ler, ele está ocupando um espaço físico. Eu tenho pouco espaço físico ali. Então, se eu escolho um argumento em detrimento do outro, esse que eu escolhi tem que ser mais relevante. Eu tenho que dizer qual é essa relevância. Para tudo isso, antes de começar tudo isso, o Enem curte muito essa ideia do projeto do texto. Esse projeto do texto, estou na página 30 agora, a primeira frase que eles dizem sobre o projeto do texto, que é o planejamento prévio, a escrita da redação, isso tem que aparecer. É nesse ponto que a gente sugere sempre duas estratégias, uma obrigatória e a outra, se a gente puder lançar a mão, fica perfeito daí, para a construção do raciocínio do Enem, que é causa e consequência. Deixa eu lembrar vários aspectos do Enem importantes aqui. O Enem é uma prova de caráter social, prova que vai afetar milhões de pessoas dentro dessa população brasileira. Então, ela vai trabalhar normalmente minorias fragilizadas. Ela tem um ponto de vista unilateral. Tu vai entrar predominantemente para defender aspectos de alguma minoria, como na redação desse ano, que eles estão comentando aqui, valorização da herança da cultura africana. Estamos defendendo, então, um aspecto dessa minoria de negros no Brasil, ok? Isso me provoca essa ideia do unilateral. Eu não vou atacar essa minoria, não sou preconceituoso, eu não vou relativizar, eu vou defender. O que gera um planejamento, um projeto de texto em causa e consequência. Por que existe algum tipo de preconceito, qual é a consequência dele, e é o que vai gerar depois a intervenção. Então, basicamente, o Enem ele é uma redação unilateral e causa e consequência. Isso que meu projeto de texto tem que transparecer, correto? Existem variações, dá para fazer sua causas e tal, a gente vai ler uma redação assim, mas o mais produtivo é a causa e consequência, sobretudo quando ela gera o círculo vicioso. Isso é mais complexo. Quando a consequência retroalimenta a causa. Mas a gente vai tratar disso daí em outro vídeo. Mas o planejamento, o projeto é ficar claro que eu estou fazendo algum tipo de raciocínio. O raciocínio preferido para o Enem, causa e consequência. E aí a gente tem aquela questão da progressão temática que nós falamos antes.
Na medida que tu tem uma causa, esse é o que nós vamos falar agora ainda na página 30, esses desenvolvimentos são o coração da tua redação e sobretudo o D1. Porque o D1, ao mencionar a razão do problema, vejam a ideia da progressão temática agora, o D1 ao mencionar o problema, a causa do problema, naturalmente ele vai estar relacionado com o D2. Eu já criei a ideia da progressão. Essa causa vai gerar uma consequência. E quando nós chegarmos, aí tu vê que é uma visão bem progressiva mesmo, quando nós chegarmos na intervenção, a ação da intervenção vai estar relacionada diretamente com essa causa, correto? Esse é o papel dos desenvolvimentos, desdobrar o raciocínio em que a causa ela vai gerar uma consequência e ela precisa ser atacada na conclusão. É isso, a minha ação, o meu agente, vão reincidir sobre o D1. Isso garante daí a ideia, essa visão do planejamento, do projeto de texto e dos desenvolvimentos como conceituados aqui, ok? Tu vê que daí nos desenvolvimentos, um pouquinho mais abaixo da página 30, ele vai dizer que os itens importantes são definir o ponto de vista, por exemplo, vamos defender a herança da cultura africana, reunir as ideias que lhe ocorreram sobre o tema, por que não existe a valorização, qual é a consequência disso, e aí usar as informações, fatos, opiniões e argumentos do teu próprio repertório, ok? Eu preciso ter uma ordem no quarto item antes do final, ele vai dizer isso, que possibilite ao leitor acompanhar o raciocínio, a ordem vai ser causa e consequência, ok? E depois a gente tem umas observações periféricas ali não tão relevantes. Mas no final, onde ele diz atenção, isso eu acho bem legal de tu ler, ele diz assim, lembre-se de que há uma limitação no número de linhas e por esse motivo seu texto deve ser constituído apenas por informações, fatos e opiniões que sejam pertinentes, ok? Evite perder tempo em linhas. Então, voltando para aquele nosso vídeo anterior do repertório, se eu escolho um repertório que não é produtivo e se eu mesmo descarto o repertório, a utopia do Thomas More, correto? Ou se usa argumentos que não são relevantes, então fatalmente o cara vai te penalizar. Quem é que escolhe os elementos relevantes? Não é uma tirania do Enem aqui, tu entendeu? Há toda uma pertinência, um estudo, referências. Se tu ler a prova do Enem, se a prova objetiva do Enem vai te dar os elementos referentes, correto? E o teu professor também tem que ter trabalhado isso, né? Lembra que redação ela é matéria, correto? Vamos trabalhar essas ideias agora de projeto de texto e de desenvolvimento de argumentação na página 42, onde a gente vai ver, abriu ela aí, a amostra de redações do Enem 2024, em que eu vou ter textos que eles escolheram, não são sempre redações nota 1000 aqui, ok? Que vão ter características pontualmente relevantes para essas situações. Então aqui a gente vai ver, eu vou começar com a redação 1 mesmo, dessa moça, estou na página 43 agora, Ana Clara Pereira, que fez um bom trabalho aqui, e que impacta, talvez a gente encontre problemas, eu mesmo vou achar problemas aqui. As redações elas não estão aparecendo corrigidas aqui, elas estão in natura, tem erros gramaticais e outras situações aqui. Mas a Ana Clara, ela fez um bom trabalho no quesito repertório, ela escolheu super bem os livros e autores que ela vai mencionar. Ela fez uma redação um pouco diferente, que eu acho mais difícil, bem mais difícil, mas ela foi bem aqui, que são só causas. Ela vai trabalhar duas causas para não valorização da herança africana. E essas duas causas, elas me geram uma necessidade de ter duas ações depois da intervenção. Nem sempre isso é positivo. Ana Clara vai fazer bem, mas nem sempre isso é positivo e eu não recomendo. E eu acho que diminui também o impacto dos dois desenvolvimentos. São dois desenvolvimentos separados. Só mostrou talvez tenha treinado isso não é proibido e tal, mas nem sempre funcionam tão bem. É muito mais fácil ter uma causa e uma consequência do que duas causas muito sólidas para resolver. Pensa nisso. Aí ela diz, vamos ler? Diz assim, vamos ver no parte a parte, tá? O livro Código de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, retrata o cotidiano da própria autora, mulher negra e pobre, que viveu na favela do Canindé na década de 60 em São Paulo. Conforme exibido na história de Carolina e expandindo esse cenário para a realidade atual, infelizmente ainda não são perceptíveis desafios para a valorização da herança, ainda são perceptíveis desafios para a herança africana no Brasil. Assim destacam-se o racismo estrutural e a negligência por parte da sociedade como aspectos dessa preocupante problemática nacional. Olha só, a gente já tem um erro gramatical aqui, né? Vai contando, conforme exibido na história e expandindo esse cenário. Problema de paralelismo, né? Ou tu diz conforme exibido e expandido, ou exibindo e expandido, né? Então já guarda aí, porque ela vai perdendo esse um. Porém, o repertório, Corte de Despejo, de Carolina de Jesus, para a valorização da cultura africana, é top.
Até porque a Carolina, ela teve valorização e depois ela foi apagada, né? A maioria de nós que fez ensino médio nos anos 70, 80, até mesmo faculdade, não conheceu Carolina de Jesus. Ela volta agora, na década de 2010, com a leitura obrigatória da URGS. Então está muito bem colocado, porque ela foi desvalorizada. Perfeito. E o planejamento, olha bem, o projeto de texto dessa menina, qual é? A gente vai fazer uma redação só sobre causas, totalmente legível ali, né? Onde eu vou fazer primeiro uma análise do racismo estrutural e segundo, da negligência por parte da sociedade como aspectos dessa preocupante problemática nacional. Eu faria um pouco diferente. Eu colocaria o racismo estrutural e a negligência como um fator de causa e consequência. Eu acho que impacta melhor e me dá chance de resolver menos coisas, entendeu? Me dá uma intervenção mais focada, com menos elementos. Ela pode ser complexa, forte, mas mais objetiva e, consequentemente, mais acertável. Né? Como é que é a análise dela no D1? Agora vamos para os desenvolvimentos, vamos ver se ela cumpre tudo aquilo que, na teoria, lá a cartilha está pedindo. O racismo estrutural, ou seja, o preconceito étnico enraizado na população, está muito presente nas relações sociais, na estrutura do Brasil. Isso porque, falta um verbo aqui, né? Isso ocorre porque o longo período escravocrata vencendo no Brasil e a não adoção de políticas de inserção dos libertos na sociedade deixaram cicatrizes irreversíveis na história brasileira. Top. Ela vai fazer um negócio bem legal agora. Ela está no passado. O passado é um argumento pertinente, mas ele não é o mais relevante hoje, porque o passado já passou. O passado ele pode ser o início do raciocínio, uma marca do raciocínio, mas ele tem que produzir situações no presente. E ela vai dar esse salto agora bem coerentemente. Ela já falou que deixou marcas irreversíveis que serão a marginalização desse grupo, a menor taxa de acesso à escolarização e menor salário. Então está aqui a causa hoje, esse é o argumento prioritário. Nós queremos saber como o racismo estrutural funciona hoje, porque são as causas de hoje que provocam os problemas que os negros têm que não valorizam sua herança. Nesse sentido, o filósofo Elias Anderson, os brancos reduzem o espaço dos negros aos guetos, ambientes periféricos e desvalorizados pelos cidadãos em geral, privando esses sujeitos de participar de políticas ou de práticas eruditas, como ensino superior e atuação na política, o que impulsiona a desatenção quanto aos diversos legais das culturas africanas em território nacional. Dessa forma, o racismo estrutural constitui um obstáculo para a valorização da herança do Brasil. O que ela fez aqui? Um novo repertório, esse Elias Anderson, que é um cara de Yale e é um filósofo americano negro, correto? Cara top, mas ele é negro. Ou seja, ela segue ela mesma, a própria redação dela, valorizando a cultura africana, correto? O que eu não gostei muito aqui é que esse racismo estrutural ele parece uma coisa esparsa, como se tivesse vida própria, tu entendeu? E essa redução do espaço dos negros, ela poderia também estar associada, de certa forma, à ação do governo. O que me daria daí a possibilidade de fazer o círculo vicioso em o governo não apoia e a população também não apoia. Como a população não apoia, o governo não se sente pressionado a apoiar. E essa é a ideia do círculo vicioso. Mas ela não menciona isso, o racismo estrutural como se fosse uma coisa que está no ar. Tá? Além disso, a negligência da sociedade quanto à existência concreta desse preconceito é um grave desafio para a adoção de medidas que combatam tal desvalorização. Agora vem a segunda causa, que é a negligência da sociedade. Nesse contexto, apesar de inúmeros dados estatísticos comprovarem o desfavorecimento social desses indivíduos, como a informação do Atlas de 2019, de quase 80% das vítimas do homicídio desse ano foram negras, muitas pessoas ainda persistem em acreditar que o preconceito racial não existe de fato. De acordo com o teórico Florestan Fernandes, a ideia da democracia racial brasileira é um mito, já que a convivência entre grupos étnicos foi historicamente marcada por violência, como a psicológica, a sexual e a física, ocorridas principalmente durante a escravidão, e impedindo o reconhecimento de aspectos culturais dessas pessoas. Novo repertório, Florestan Fernandes, que combate a ideia, o Florestan é branco, já falecido, mas ele combate a ideia do Casagrande Senzala, do mito da democracia racial. Legal, embora não seja um autor negro, é um autor branco que vai defender o direito dos negros a ter uma voz diferente da dos brancos, entendeu? Então tá valendo a FU. Depois ela termina dizendo: desse modo, a negligência para a população é um grande empecilho para a devida consideração do legado. Né? Aí, a negligência, acho que faltou uma palavra importante aqui, né? Existe um certo fatalismo, uma falta de consciência de que os negros efetivamente são minoria, tá entendendo? A população compactua
com a ideia do racismo estrutural. Eu acho que faltou diferenciar um pouco assim os dois desenvolvimentos. Eu acho que isoladamente eles funcionam bem, mas eu desconfiaria de dar 200 um pouco aqui para essa redação, porque juntos eu não vejo tanta progressão. O Enem acho que deu 200, né? Foi generoso, né? Acho que foi generoso porque impacta bastante. Tu vê como tu pode dizer, ela teve sorte. Não, não acho sorte. Ela escolheu todos os argumentos e referências e repertórios que a ajudaram, entendeu? Então, se eu estou num pacote com 100 redações e vejo essa redação, que talvez seja a primeira das 80 que eu já corrigi na 100, que super menciona bem autor negro, filósofo negro, sociólogo que defende, ataca o mito da democracia racial, olha, eu talvez fosse impelido a dar uma nota maior, super valorizar a redação, né? Agora, tem uma coisa que eu não gosto mesmo, assim, porque eu acho que não favorece a redação, nem o redator, talvez demande mais tempo, te dê mais insegurança, que é fazer duas intervenções, praticamente. Inclusive, acho que ela falha numa que o Enem não concorda muito. Ó. Portanto, destacam-se o racismo estrutural e a negligência por parte da sociedade como desafios para a valorização da herança africana. O Ministério da Educação, órgão federal responsável por coordenar as matrizes ou as diretrizes do ensino da nação, esse é aquele detalhamento que o Enem não quer mais, de origem nominal, deve criar um componente curricular voltado para a recuperação da cultura e da história africanas. Então, tu tem um agente, uma ação, por meio da criação de uma lei que implemente tal disciplina em todas as escolas, meio e uma finalidade, a fim de inverter o atual quadro de desvalorização. Acho que não tem bem detalhamento, né? Como o Enem não aceita o oposto, não tem. Aí ela vem com a segunda situação. Ademais, o Ministério da Igualdade Racial deve promover campanhas que sinalizem a cotidiana presença dos preconceitos de cunho ético. Agente, ação, com objetivo, finalidade de conscientizar a população brasileira acerca da real existência dessa irritante discriminação no solo nacional. Em última instância, busca-se, com tais medidas, alterar, finalidade, a situação da invisibilidade histórico-cultural e da experiência para brasileiros. E ele retoma lá a Carolina de Jesus. Top, beleza. Olha, eu daria para essa redação 920. Eu tiraria 40 da questão da argumentação pela relação dos dois parágrafos. Eu acho dois desenvolvimentos bem feitos, mas não bem relacionados. Mas eles são bem feitos, sobretudo o primeiro. E eu tiraria 40 porque para mim não tem detalhamento aí. Aí tu vai dizer, pô, professor, uma redação dessas, critérios são critérios, correto? 1000, eu acho que, mesmo que o corretor do Enem tivesse dado 1000, nós ainda estamos dentro da diferença de 80 pontos possíveis, correto? Eu acho que 920 seria bom. Se ela tivesse 960 por uma inspiração do corretor, bom também. 1000, absolutamente impossível. E acho que tu, como redator experiente, também reconhece muito. Valências positivas dessa redação. Perfeito projeto de texto, embora eu não goste desse projeto causa a causa. Segundo, boa execução dos desenvolvimentos, top. E espetacular escolha de repertório. Isso deve ter sustentado muito a redação dela. Beleza? Curtiu a redação? Se não curtiu, pode comentar. Se tu curtiu, comenta também. E qualquer dúvida me chama. Aí, valeu.